Todo ano a gente começa o ano cheio de sonhos, cheio de planos, né? Fala que vai mudar de local, que vai aumentar o consultório, que vai atrair mais pacientes, que vai ganhar mais. Mas será que a gente está começando o ano da forma certa? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros de planejamento que você não pode mais cometer no seu consultório e de quebra eu vou dar algumas dicas aí para você parar de errar e ter um bom planejamento, tá? Seja muito bem-vinda, eu sou Luciana Ramos. Se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, não custa nada. É só você se inscrever que toda semana tem vídeo liberado para você, para ajudar no desenvolvimento da sua carreira como profissional da área da saúde e também deixa o seu like aqui embaixo, tá? Bom, antes de mais nada, eu quero começar com uma estatística um pouco assustadora, tá? Segundo o Sebrae, 68% das empresas, elas fecham por falta de planejamento. Ah, Lu, eu nunca fiz planejamento e nunca fechei. Eu acho que essa estatística é um pouco mentirosa. Sabe o que às vezes acontece? Muitas vezes que você pode não fechar, você pode conhecer pessoas que não têm planejamento e não fecham, mas ficam estagnados. Porque se a gente não tem um plano para crescer, se a gente não tem um planejamento para onde a gente está indo, o que a gente vai conquistar e o que a gente quer para a nossa vida, para a nossa carreira, para o nosso negócio, a gente fica estagnado. E será que isso é bom? Muito provavelmente não. E por isso que a maioria dos profissionais da saúde entra ano, sai ano, fica assim, ai, eu não tô evoluindo, eu tô me sentindo estagnado, eu tô sentindo que eu não cresço com a minha profissão, o problema é a profissão, vou mudar de profissão. Não é esse o problema. O problema é que muitas vezes a gente não está trabalhando da forma correta para a gente crescer dentro da profissão. E uma coisa que eu sempre falo, se tem profissionais crescendo, se tem profissionais faturando bem, sendo reconhecidos e vivendo muito bem da profissão, o problema é da profissão? Não, não é. O problema é que muitas vezes tem profissionais que não têm um planejamento, um direcionamento para isso, tá? Então, o primeiro erro de planejamento que você não pode mais cometer é esse mais clássico de todos, você não ter um planejamento anual. Ah, mas eu sei o que eu quero. Tá bom, se eu te perguntar lá para maio, lá para junho, talvez você não se lembre quando você faz aquela promessa de ano novo que está fresquinha na sua cabeça. Então, quando a gente fala em planejamento anual, é algo mais detalhado, fora daquelas promessas, daqueles desejos que a gente faz somente daquele sonho, tá? Se você não tem um planejamento, você não consegue ter uma perspectiva do que de fato você precisa fazer. Então, é através do planejamento que é o primeiro passo que você vai dar para você entender o que você quer e o que você tem que fazer para chegar onde você quer e como você vai fazer para você atingir essas metas. Então, o planejamento não é só a gente desejar coisas boas ou desejar coisas grandiosas para nossa vida, para nossa carreira, tá? A gente precisa de uma clareza do que precisa ser feito. E se você não tem um planejamento feito da forma certa, você não tem essa clareza. Quando você não tem clareza do passo que você precisa dar a cada semana, a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, durante o ano, você acaba se perdendo. Então, quando você não tem um planejamento anual, você vai ficar perdido. E eu gosto sempre de reforçar isso. O ano tem 365 dias. Vocês acham que a gente vai estar bem nos 365 dias do ano? Muito pelo contrário, a gente não vai estar. Tem dia que a gente vai estar desanimado, tem dia que a gente vai estar desmotivado, tem dia que a gente vai estar tipo assim, o que eu tenho mesmo que fazer hoje? Então o planejamento, ele te ajuda principalmente nesses momentos quando você não vai estar muito bem. Porque quando a gente tá bem, a gente tá bem, a gente meio que por si só, a gente vai lá, a gente faz as coisas, mesmo que a gente faça assim da nossa cabeça, mas a gente vai lá e pega e faz. Mas nos dias que a gente não tá bem, a gente não quer fazer nada, né? Às vezes a gente só quer ficar quietinho, tipo assim, só quero encerrar esse dia, encerrar esse período, encerrar essa semana, mas é preciso a gente continuar fazendo. Então o planejamento, ele vai te ajudar exatamente nisso. E principalmente para você não sair do foco, você não se perder. Então o primeiro erro é você não ter um planejamento e não comece mais um ano da sua vida profissional sem planejamento, porque isso é uma das causas que vai contribuir para essa estatística aqui de cima. Talvez você não feche o seu consultório, você não feche a sua empresa, mas você vai ficar estagnado e não tem sensação pior do que a gente trabalhar e ficar estagnado. O erro número 2 é você não ter metas definidas de acordo com a sua realidade. Tem gente que fala assim,
Ah, tô começando agora o meu consultório, eu já quero faturar 20 mil reais por mês daqui a 6 meses. Cara, isso é um problema muito sério. Sabe por quê? Porque você precisa entender o que é viável você atingir de acordo com a sua realidade e momento. Então, o planejamento, ele precisa ser ultra personalizado. Ele precisa ser feito sob medida para você. Por quê? Porque você tem a sua realidade, você tem o seu momento. Talvez para você não seja nem um pouco interessante você trabalhar muito, porque você é mãe, você quer ficar com seus filhos, então o seu planejamento tem que ser feito para essa realidade. Talvez você esteja no momento que você está começando, vai ser mais difícil você alcançar. Então, assim, você pode demorar mais tempo para alcançar uma determinada meta. Então, você tem que entender isso. Talvez você esteja fazendo uma transição de carreira, você esteja mudando de cidade. Isso tudo tem que ser levado em consideração no seu planejamento. Porque senão, você vai estar cometendo um dos maiores erros, que é o erro de planejamento. Aí você fala assim, mas para mim não é possível. Para o meu caso não é possível, na minha cidade não é possível, no meu momento não é possível, porque talvez você esteja traçando uma meta que não está de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu momento e no tempo hábil para você atingir a sua meta. Não esquece de quanto maior for a sua meta, mais audaciosa for a sua meta, mais grandiosa for a sua meta, talvez você leve mais tempo para alcançar essa meta. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que talvez você tenha que entender que o seu tempo ele vai ser maior, então isso tem que ser ajustado no seu planejamento, tá? Então isso tudo você tem que levar em consideração. Sabe por quê? Um dos maiores erros de planejamento é a gente traçar metas sem conhecer o nosso histórico e sem analisar cenários. E o que é isso, Lu? Você tem que entender como é que é a sua carreira e o seu negócio. O que você já conquistou até agora? Quais foram as coisas que já aconteceram no passado que elas representam uma espécie de comportamento, uma espécie de padrão que tem uma tendência para se repetir ou não no futuro. Então, antes de você traçar meta, antes de você falar assim, eu quero faturar tanto, eu quero ter 200 novos pacientes nesse ano. Antes de você falar isso, você tem que conhecer a história do seu negócio, da sua carreira, e você precisa analisar o cenário, tanto interno quanto externo, tá? O que internamente, dentro do meu negócio, pode me ajudar a chegar a essa meta ou pode não me ajudar a chegar nessa meta. Você tem que entender isso e você também tem que olhar para fora, né? O que está acontecendo, né? O que nesse ano pode acontecer que ou pode me ajudar ou pode me atrapalhar a atingir essa meta, ou pode ser que eu não consiga atingir essa meta no tempo que eu estabeleci, tá? Muito importante é que antes de você traçar qualquer meta, seja meta de faturamento, seja meta de número de pacientes, seja lá o que for, seja uma meta de você se mudar, tá? Eu quero me mudar, seja lá o que for, você precisa fazer essa análise. Sem essa análise, você pode estar cometendo um dos erros mais graves, que é você fazer um erro de planejamento, seja por meta ou seja por prazo, e esse erro de planejamento vai gerar uma frustração em você. Você vai achar que você não vai conseguir, mas isso tudo é derivado de um erro de planejamento, tá bom? Então, se você não quer mais cometer esse erro aqui, se você quer ter um planejamento sob medida para você, um planejamento que você conheça a sua história, você saiba analisar os cenários e você saiba quais metas realmente você deve traçar, quais metas realmente são importantes para você e como você vai atingir todas as suas metas, eu quero te convidar para você conhecer o meu curso de planejamento anual, que lá eu consigo me aprofundar, te explicar tudo bem direitinho. É um curso completo sobre planejamento, onde eu vou te explicar tudo, desde planejamento estratégico, tático, operacional, para que você faça um planejamento sob medida para você, ultra personalizado, com metas realmente importantes para você, metas que vão levar você onde você realmente quer chegar e principalmente eu me preocupo muito com que você saia desse curso de planejamento com um plano prático, para que você saiba exatamente o que você vai fazer a cada semana, a cada mês, para você bater as suas metas, para quando você desmotivar, você olhar para esse plano de ação e falar assim, eu tô bem guiada aqui, eu sei exatamente o que fazer.
E se por acaso você colocando seu plano de ação, você entendeu que alguma coisa não saiu como previsto, eu também vou te ensinar a você corrigir essa rota. Ou seja, é um curso bem completo sobre planejamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Já aproveita, não tem problema você fazer o planejamento com o ano, porque o ano já começou, você não precisa esperar um ano terminar para você começar o planejamento, você pode fazer o planejamento em qualquer época do ano, não precisa ser no final ou no início do ano. Quando a gente faz no final ou no início do ano, é melhor que a gente comece o ano todo certinho. Ah, mas já tem 6 meses do ano, não tem problema. O planejamento, ele é bom, ele vai te guiar. Um profissional que quer crescer não tem como viver sem planejamento, tá bom? Então, se você quiser conhecer, o link tá aqui embaixo e vejo você no meu curso de planejamento, tá? O erro número 3 é exatamente esse que eu acabei de falar, que eu não vou deixar acontecer se você fizer parte aqui do meu curso, mas eu já vou te falar aqui o que você tem que fazer, tá? É você não ter um plano de ação para você bater as suas metas. Ah, eu quero conquistar 200 novos pacientes esse ano. Tá, mas me diz como você vai fazer isso. O que você tem que fazer? Né? Quais são as ações que você vai fazer? Por ordem, por semana, por mês? Porque a gente querer é muito bonito, mas como é que a gente pega isso e coloca na prática? Como é que a gente faz isso, um plano de ação organizado para a gente ter uma clareza das ações que a gente vai precisar fazer para bater a nossa meta? Porque senão, gente, fica tudo muito no filosófico, sabe? A gente só tem desejo, a gente não tem um plano de ação concreto para realizar, e por isso que poucas pessoas realizam, porque elas não têm de fato um plano. Fica tudo assim, ah, eu quero conquistar mais pacientes, eu quero atender mais, eu quero mudar de local, eu quero ganhar 20 mil reais por mês, mas o que está fazendo, né? Quais são as ações que você efetivamente está colocando em prática? Então isso que é o importante. O planejamento não é só a gente traçar meta. Quando a gente fala de traçar metas, essa é uma parte do planejamento. É como se fosse uma parte preliminar. Tá, eu vou traçar as minhas metas, eu sei onde eu quero chegar, tá? Mas você precisa de um plano prático. É como se você traçasse uma meta aqui, tá? Mas e o caminho que eu vou percorrer para atingir essa meta? Então você precisa de um plano prático com as ações a serem executadas para que a meta ela se torne realidade. Não que ela fique só no papel, não que ela fique só na sua cabeça ou na sua listinha de desejos. Não é isso. Então você precisa de um plano de ação. Quais são as ações que eu vou tomar para bater essa meta? Então, por exemplo, se você coloca uma meta de você ter um faturamento de 100 mil reais ao ano, né? Quais são as ações que você vai tomar a cada mês, a cada semana, estrategicamente, de acordo com cada período do ano, que é diferente, que a gente também tem que levar em conta no planejamento essa sazonalidade, para que isso efetivamente se torne realidade, para que eu cumpra aqui, né, é a minha meta aqui, para que lá no final eu bata os 100 mil reais de faturamento ao ano. Então, o que eu estou fazendo de concreto para isso efetivamente acontecer? Então, isso é muito importante. Por quê? Um planejamento sem plano de ação não é um planejamento completo e correto. Porque muitas pessoas, o que elas fazem, né? Vira o ano, pega um papelzinho, esse ano eu quero atender 200 pacientes, esse ano eu quero faturar pelo menos 10 mil reais todo mês, esse ano eu quero mudar para um consultório maior. Aí bota aqui no papelzinho e guarda. Isso não é planejamento, isso é listinha de desejo, é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. O planejamento, você vai traçar as metas. É possível isso aqui? Quanto tempo eu vou alcançar isso aqui? Quais são as ações que eu vou fazer para isso efetivamente acontecer? Eu colocando em prática, e se eu não conseguir atingir esse resultado, o que eu tenho que fazer para reverter, para eu não perder o ano, para não chegar lá no ano e falar assim, caramba, não bati a meta, mas o que de fato eu fiz, tá? Então, o planejamento, ele é mais amplo do que isso, tá? Não foque só apenas em traçar listinha de desejos, porque só a listinha de desejos vai ficar lá no papel e papel você vai perder, não vai te ajudar nada. O planejamento tem que ser uma ferramenta dinâmica que você vai utilizar todo dia e que vai guiar você para um objetivo claro e definido, para uma meta viável para você, traçada sob medida, de acordo com a sua realidade e analisando os cenários, tá certo?
Bom, se você quiser conhecer mais sobre o curso de planejamento, o link está aqui embaixo. Espero poder ajudar muito você, como já ajudei muitos alunos desse curso de planejamento, a ter um ano mais produtivo, mais organizado, você não se sentir mais perdida, você sabendo exatamente o que você vai fazer em cada mês, em cada semana aí, para você ter um plano aí, para você bater as suas metas e você ter desse ano um ano proveitoso para você, tá bom? Um beijo, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!